Vocês sabem qual o evento mais estressante que um idoso pode sofrer na vida dele? É quando ele perde um companheiro, quando ele vive o luto. E ele vai ter um aumento de risco de demência por dois motivos. Primeiro, porque 30 a 40% dos idosos que ficam viúvos vão sofrer algum grau de depressão. E a gente sabe que a depressão pode ser tanto um fator de risco para a demência, principalmente quando ela se inicia antes dos 60 anos de idade, ou a depressão pode ser um sinal inicial de uma doença neurodegenerativa, como o Alzheimer, principalmente quando a depressão se inicia depois dos 60 anos de idade. Na verdade, o luto ele não vai levar diretamente a uma doença de Alzheimer, mas ele vai ser um gatilho para acelerar um processo que muitas vezes já estava acontecendo de forma silenciosa. Então, o idoso já tinha doença acontecendo ali no cérebro dele, mas com poucos sintomas. Então, ele tinha um declínio cognitivo leve e a depressão causada pelo luto vai acelerar esse processo e vai ser um pródromo de uma doença de Alzheimer. Porque a pessoa que está vivendo luto, ela vai ter um estresse maior, ela vai ter alterações de sono, isolamento, retração social, deixando o cérebro dela mais vulnerável. Então a depressão pode ser tanto um fator de risco para a demência, como pode ser um pródromo, ou seja, um início de um quadro demencial que já estava acontecendo. Então se o idoso está vivendo um quadro de luto e ele começa a manifestar um comportamento apático, alterações de comportamento, uma queda cognitiva rápida, dificuldade em desempenhar as tarefas do dia a dia, você precisa proteger de alguma forma o cérebro dele. A gente precisa manter as conexões sociais, ter uma rotina estruturada, fazer atividade física, tentar levar para uma psicoterapia, pedir uma avaliação médica, porque se ele tiver um quadro depressivo, a gente precisa medicar, a gente precisa proteger o cérebro dele para diminuir esse risco de perda cognitiva. Essa revisão sistemática que avaliou pacientes no pós-luto, idosos, eles avaliaram que os idosos que se mantêm conectados socialmente, eles conseguem se recuperar melhor e têm uma melhor proteção contra a demência.